Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos da palavra do nosso Deus, baseado ali em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós chegamos à 10ª parte dessa nossa exposição e iremos estudar hoje, então, Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Primeiro, irmãos, nós iremos perceber que esse capítulo ele se inicia apresentando um problema organizacional. O versículo 1, na parte A, diz que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Ainda na parte B, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O grande crescimento da igreja primitiva estava criando uma demanda enorme, impossível de ser apreciada dentro dos moldes disponíveis. Eram 12 apóstolos para atender em tudo toda aquela multidão. Nos lembremos que no capítulo 4, versículo 4, já havia chegado ali a 5.000 homens, 5.000 pessoas convertidas nessa igreja. O que estava então acontecendo diante disto? O que estava ocorrendo, irmãos, é que nem todas as pessoas estavam sendo atendidas satisfatoriamente, ou, no mínimo, os que estavam sendo ali deixados por último estavam se sentindo prejudicados. Criou-se até um conceito ali, de privilégio e acepção de pessoas. O versículo 1, na parte B, que nós já lemos, diz assim, que houve ali uma murmuração, uma reclamação dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, uma necessidade tão direta pedia também uma resolução direta. No versículo 2, na parte A, então os 12 convocaram ali a comunidade dos discípulos. Entretanto, para solucionar um problema, deveria-se ter cuidado para não gerar um outro problema. Versículo 2, na parte B, e eles disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos, eles reconheciam que sim, havia uma dificuldade ali imposta pelo momento, deveriam sim atender a todas as pessoas, Esse problema, então, ele deveria sim ser resolvido, mas que, por outro lado, deveriam também, e mais ainda, se deterem no preparo da palavra de Deus. Daí veio o primeiro ato organizacional da igreja. O versículo 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Todos entendem que aqui seria a escolha dos primeiros oficiais, de forma mais direta, dos primeiros diáconos da igreja, considerando que os próprios apóstolos seriam ali também os pastores e os presbíteros desta igreja. Teríamos aqui a fundação oficial do modelo que seria perpetuado em toda a igreja a partir de então. E tudo muito bem definido, embora apenas em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, Paulo vai apresentar um maior escopo do oficialato ali na igreja. Mas aqui, irmãos, em Atos 6, nós já podemos enxergar algumas definições. Seriam homens da comunidade cristã, e para nós isso pode parecer muito claro, irmãos, mas não é tanto assim para o resto do mundo, Há lugares no mundo, em igrejas tidas como cristãs, que o oficialato da igreja é oferecido como uma congratulação emérita, um prestígio para algum homenageado. E, de acordo, também seria a escolha, de acordo com a necessidade, aqui então se necessitariam de 7 homens, seria o suficiente, seria o necessário para atender aquela demanda, e deveriam ter também uma boa reputação na comunidade. Já se percebe aqui, irmãos, um esmero e um cuidado com o testemunho desses que seriam escolhidos. Deveriam ser
cheios do Espírito, né? Aqui também já se percebe que algumas características presentes nos líderes apóstolos se faziam presentes também na vida dos membros, já que esses oficiais, os 7, seriam retirados ali dos membros, do meio do povo, e deveriam ser cheios de sabedoria. E aqui sabemos que essa sabedoria não seria uma inteligência humana, e seriam então esses que estariam ali para auxiliar os apóstolos, né, que eram os pastores e também presbíteros, fazendo então o serviço mais prático daquela comunidade, denominado aqui nesse texto como o servir às mesas. Cuidariam das ofertas e do atendimento ao povo, das viúvas, né, dos órfãos e dos pobres, e serviriam a mesa, especialmente ali a mesa da Santa Ceia. E os apóstolos, né, pastores e presbíteros, ficariam com duas tarefas. O versículo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração. E aqui, irmãos, a consagração é uma referência de que seria uma vida devotada a, não é? No caso, a oração e devotada ao ministério da palavra. Uma observação aqui, irmãos, é que eu acho tolo, né, dividir as funções da seguinte maneira. Apóstolos, pastores e presbíteros cuidam da parte espiritual da igreja e os diáconos, então, cuidam da parte material, da parte física. Eu defendo, particularmente, irmãos, a ideia de que tudo referente à igreja do Senhor, tudo tem um cunho espiritual e que, independente da função e atribuição, tudo será visando o crescimento espiritual da igreja. Mas, para efeito de organização, afinal, seria impossível fazer tudo sozinho ou abarcar todas as necessidades, havia então essa disposição, apóstolos e aqueles 7. E hoje há essa disposição, pastores, presbíteros e diáconos. Lembrando que isso irá tomar, então, irmãos, um entendimento maior a partir de 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito, capítulo 1, mas aí, então, irmãos, é papo para um outro momento. Mas já vale, né, para nós aqui uma reflexão para as nossas vidas a partir desse texto de Atos, capítulo 6, do que a igreja, né, pode esperar, sim, dos oficiais que a compõem, tanto do pastor quanto dos presbíteros e também dos diáconos. O modelo inicial, irmãos, é esse aqui apresentado em Atos, capítulo 6. Pastores e presbíteros vivendo ali, né, uma consagração à oração, uma vida devotada à oração e ao ministério da palavra. E diáconos serviriam à mesa, especialmente da Santa Ceia, cuidariam das ofertas e do atendimento ao povo, das viúvas, dos órfãos e dos pobres. O versículo 5, na parte A, apresenta então que esta ideia, né, este parecer dos apóstolos agradou a todos que ali estavam. E daí surgem os nomes. Porque sim, irmãos, né, o oficial de uma igreja, seja pastor, presbítero, diácono, ele tem um nome, né? Ele é uma pessoa, ele tem uma identidade, ele é um ser. O versículo 5, na parte B, diz que então eles elegeram primeiro a Estevão, né, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Segundo, elegeram a Filipe. Terceiro, a Prócoro. Quarto, Nicanor. Quinto, a Timão. Sexto, a Pármenas. E sétimo, Nicolau, prosélito de Antioquia. Aí no versículo 6, na parte A, apresentaram então estes homens aos apóstolos. E estes então fizeram duas coisas. Primeiro, no versículo 6, na parte B, diz que orando, né? Entendemos como que buscando a aprovação do Senhor, o seu consentimento, né? Aquela escolha que foi feita ali, né? Sobre aqueles 7 homens. E segundo, no versículo 6, na parte C, diz que lhes impuseram as mãos. Aqui, irmãos, já testificando
uma autoridade, né? Uma autoridade para habilitar aqueles 7 homens, né? Para habilitá-los para aquele serviço, e também uma autoridade que era compartilhada, né? Os apóstolos estavam compartilhando uma autoridade que havia sobre eles. E mais uma vez, então, o bloco ele finaliza, irmãos, de forma bem parecida com o fim dos outros blocos, dos outros capítulos. É uma declaração bem similar às outras já feitas. No versículo 7, a palavra de Deus crescia. E aqui é interessante, irmãos, esta ênfase, né? Porque até então se falava sobre o crescimento da igreja, mas diz que a palavra de Deus, ela crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Daí, irmãos, Atos dá uma certa guinada, né? Eu explico. Até então, tudo estava no âmbito dos apóstolos, né? Tudo que havia acontecido até então girava em torno dos apóstolos, especialmente ali Pedro e João, que basicamente foram os apóstolos que mais apareceram até aqui. Eles pregavam, né? No caso dos apóstolos, eles testemunhavam, eles eram cheios do Espírito Santo, inclusive para pregar a palavra, e eles eram perseguidos. Ou seja, não havia muita referência né, à membresia em si. Todo o foco ficava apenas nos cabeças, né? Até que chega Atos, capítulo 6, versículo 8, até o versículo de número 15, irmãos. E aqui, irmãos, muda de figura totalmente. Não era mais sobre um dos 12, um dos apóstolos. Não era mais Pedro, Tiago ou João. Agora era um dos 7, que há pouco estava no meio do povo, né? Esses 7 que foram escolhidos foram retirados do meio do povo, né? E agora era um desses 7. Versículo 8 já começa dizendo que Estevão, que é o primeiro apresentado ali, né? No meio dos 7, Estevão, diácono, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E permita-me, irmãos, só para nós entendermos, permita-me esta ênfase, não é desmerecendo de forma alguma, eu quero só dar ênfase. Um diácono, tá bom, irmãos? Perceba que não era apenas um serviço físico que Estevão estava fazendo aqui. Não era apenas um serviço físico, não era apenas um serviço braçal da igreja, não era distribuindo as ofertas entre os pobres, as viúvas, não era um trabalho junto aos órfãos, não era servindo à mesa. Não era. O versículo 9 revela que então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Estevão, diácono, um dos 7, que estava pregando a palavra. Mas o versículo 10 deixa claro que eles, esses homens que se levantaram contra ele para discutir com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Vê-se, irmãos, que é a mesma sabedoria, é o mesmo espírito, as mesmas ações, prodígios e grandes sinais, inclusive, irmãos, que havia e eram feitos ali por intermédio dos apóstolos. E eu volto a repetir, irmãos, com todo respeito, só para dar ênfase, um diácono que veio do povo, que veio da membresia. O barulho, irmãos, que este homem, né, que Estevão, né, fez, foi tão grande que medidas extremas foram tomadas. Versículo 11 até o versículo 12, na parte A. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E no 12a, então atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, atiçaram contra Estevão, né?
E agora, irmãos, não contra um apóstolo, alguém que andou com Jesus, que viu a Jesus, mas contra Estevão, mais uma vez, com todo respeito, para dar ênfase, um diácono escolhido do meio do povo, era um membro ali da igreja. Então, contra este homem e não contra um apóstolo foram tomadas decisões das mais extremas. Versículo 12, na parte B, até o verso 14. E, investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E o verso 15 revela então, irmãos, uma denominação que é dada a esse homem Estevão, que nenhum outro homem recebera. E essa denominação, ela foi percebida pelos próprios ímpios. Ali diz que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E o fim de Estevão, irmãos, nós já o sabemos, mas isso, irmãos, será assunto para a próxima semana, pois merece aqui um capítulo à parte. Mas aqui, irmãos, podemos já perceber algumas coisas que nos servem de lições. Primeira delas, irmãos, a igreja, mesmo sendo de Cristo, está sujeita a desorganizações e limitações. Isso, irmãos, obviamente pensando apenas no homem e não no Deus da igreja. Deus, ele é organizado. Deus, ele não é limitado. Mas o homem que cuida da igreja, que compõe a igreja, tem a tendência de não cuidar dela, de não cuidar da igreja. Por isso, importa que nos organizemos, irmãos. Segundo, mesmo sendo iguais, quando julgados, e aqui eu falo julgados por Deus, todos nós teremos o mesmo fim, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Todos nós. Então, mesmo sendo iguais, quando julgados, devemos e somos, irmãos, devemos ser e somos diferentes na autoridade. Primeiro, irmãos, eu me refiro a algo mais do que a hierarquia. Não é uma ideia de quem está por cima e de quem está por baixo, quem manda em quem é subordinado a quem. A ideia não é essa. Segundo, eu não falo sobre diferenças no privilégio. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então não é privilégios diferentes. Em terceiro, mas eu falo sim sobre diferenças de responsabilidades. Alguns são responsabilizados de forma diferente. Há, irmãos, na igreja, pastores, presbíteros e diáconos, e assim como há também os líderes e os liderados dos ministérios, assim como há também os membros da igreja. E aí, irmãos, todos nós não temos aí, ou ninguém tem maiores privilégios do que o outro. Ninguém. Por ser pastor, eu não tenho maior privilégio do que a ovelha, do que o presbítero, do que o diácono. Mas por ser pastor, presbítero, diácono, há sim uma maior responsabilidade sobre a nossa vida. E assim também nas lideranças de ministério, irmãos. Isso se chama organização. Terceiro, o haver ou existir na não é suficiente. É preciso atuar na. Eu explico, irmãos. O oficialato não é uma insígnia ou uma medalha de demonstração ou congratulação. Não é algo para ser demonstrado. Os oficiais foram escolhidos e ordenados diante de uma demanda, diante de uma necessidade. Para atender esta demanda e esta necessidade é que nós
fomos chamados, escolhidos e ordenados. Havia funções a serem cumpridas e deveriam ser cumpridas pelos apóstolos, no caso da igreja primitiva, já sendo os próprios pastores dessa igreja e também os seus presbíteros. E quais seriam as funções destes para nós hoje, pastores e presbíteros? Qual seria a função? Consagração na oração e no ministério da palavra. Isso significa, irmãos, que só o pastor e os presbíteros oram e pregam a palavra? Não! Mas a nossa devoção do pastor e do presbítero ou dos presbíteros, a nossa devoção, a nossa consagração deve ser maior nessas duas áreas. Oração e pregação da palavra de Deus. Eis aí as nossas funções. E os diáconos? Quais seriam as funções dos diáconos? Serviriam a mesa, especialmente da Santa Ceia, cuidariam das ofertas e do atendimento ao povo, das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Então, irmãos, o ser e o sentir, nesse caso específico, eu sou o oficial da igreja, eu me sinto como oficial da igreja, nesse caso, irmãos, está abaixo do fazer. Lembremos-nos de Jesus perguntando a Pedro, né? Pedro ali, apóstolo, hoje pastor da igreja primitiva, hoje um presbítero da igreja primitiva. Jesus perguntou a ele, né? Pedro, tu me amas? E perguntou a ele por 3 vezes. E diante da resposta positiva de Pedro, acerca ali dos seus sentimentos amorosos por Cristo, né? Pedro respondeu nas 3 vezes, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tipo, o que Pedro dizia ser, dizia sentir. Diante dessas 3 respostas positivas, Jesus, né, o nosso mestre, ele retrucou a Pedro. Então, né, como se Jesus estivesse dizendo, então, né, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Você é um apóstolo, você é um pastor, você é um presbítero, você é um diácono, você só comprovará na prática esse oficialato na sua vida. O oficial, ele comprova o seu chamado através da atuação e disposição da sua função. Funções bem específicas. Pastor e presbítero, consagração à oração e ali consagração à pregação da palavra de Deus. Eu posso até servir às mesas, eu posso até visitar os órfãos, eu posso até cuidar das viúvas, mas não é a minha função. Eu o faço. A minha função são essas 2 coisas. Mesma coisa os diáconos. Qual é a função? Servir às mesas, cuidar das viúvas, dos órfãos. Podem até pregar a palavra e devem, como Estevão o fez. Podem até ali, curar, sinais e prodígios. Pode, mas a função específica são aquelas apresentadas. Obviamente, irmãos, que não se conta aqui, não é aquele que já prestou o serviço, né? E hoje, devido à idade avançada ou mesmo a alguma enfermidade, não puder mais fazê-lo. Aí, irmãos, é uma outra história, é uma outra coisa, né? Em 4º lugar, outra lição que nós aprendemos já aqui com esse texto é que, independente de qualquer função, todo o membro da igreja deve exercer as características mais requisitadas e necessárias. Irmãos, nós não fazemos parte de uma religião que dá exclusividade ali, não é, de poder sobre a vida de alguém. Assim como eu falei ainda agora, que enquanto pastor, a minha função é pregar a palavra e me devotar à oração mais do que os demais membros da igreja. Essa é a minha função. Mesmo assim, irmãos, eu cuido das mesas. Mesmo assim, irmãos, eu cuido das ofertas. Mesmo assim, irmãos, eu lavo a igreja, eu pinto a igreja. Isso é uma outra coisa. Mas isso cabe também à membresia da igreja e não só ao oficialato da igreja. Não há, irmãos, uma exclusividade. Sabe, irmãos,
Não há maiores entre nós que não seja o próprio maioral, que é Jesus Cristo. Não há lugares para a igreja do Senhor, para papas, para apóstolos inalcançáveis, homens que detêm algum tipo de dom, seja o dom de cura, seja o dom de milagres, ou aquela irmã fulaninha que é a mulher de oração, que é a profetisa da igreja de oração. Não há lugares para isso. Homens que se aproximam mais de Deus, inclusive com o poder de perdoar pecados. Negativo, irmãos. Estevão era um homem do povo, era membro da igreja, se tornou diácono. O seu papel era servir às mesas, mas ele também fazia prodígios e grandes sinais, falava pelo Espírito Santo, pregava a palavra de Deus e isso era reconhecido por todos. Ele foi até digno de ser perseguido, assim como um apóstolo, como um pastor, como um presbítero. Sobre Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos, havia uma maior responsabilidade, mas não maiores privilégios. E assim somos nós também hoje. Temos que ter cuidado, igreja, com a admiração que possamos ter a qualquer homem. Temos que ter cuidado, pois a linha ela é tênue. A admiração não deve se transformar em endeusamento, em acharmos que naquele ou naquela pode haver um mover que em mim não pode acontecer. Não há exclusividade. Todo o povo pode ser cheio do Espírito Santo e usado por ele. E em último lugar, irmãos, a última lição que podemos aprender com Atos capítulo 6, pelo menos até o verso que nós aqui trabalhamos, que é o verso 15, é que toda a igreja padece quando toda a igreja se santifica. O padecer aqui, eu digo respeito à perseguição, irmãos. Não serão apenas os líderes, mas todos os que atuarem na igreja, no corpo de Cristo, esses padecerão também, esses também serão perseguidos. Foi assim com Estevão. Ele padeceu. Ele não foi um dos 12, mas ele foi igreja. E como igreja, ele foi perseguido. Essas são as lições que aprendemos com este bloco, irmãos. Primeiro, a igreja, mesmo sendo de Cristo, está sujeita a desorganizações e limitações. Por isso, irmãos, vamos nos organizar. E aqui um adendo, irmãos, vale muito a pena nós atentarmos para este primeiro ponto, olhando para o nosso próprio umbigo, irmãos. Temos que olhar para a nossa própria igreja, para cada ministério da nossa igreja. Precisamos observar, irmãos, se a coisa está organizada ou se ela está desorganizada, irmãos. Inclusive, esta semana eu compartilhei com algumas pessoas que é interessante, quando nós iniciamos este ministério, esta igreja, aí há 6 anos atrás, né? Nós tínhamos, irmãos, pessoas para trabalhar a dar com pau, irmãos, na igreja, irmãos. Pessoas que, para cumprirem determinadas funções da igreja, nós tínhamos 3, 4 pessoas. Hoje, irmãos, a carência é enorme. Não pela ausência de pessoas no quesito de não termos uma matéria-prima. Nós temos a matéria-prima, mas ela não está disponível e isso é desorganização. E é bem verdade, irmãos, que muitas pessoas saíram da igreja, mas mesmo assim, irmãos, hoje nós percebemos uma desorganização. Mas não porque as pessoas saíram, não porque nos faltam ali os trabalhadores. Existem as pessoas que sabem trabalhar, as pessoas que conhecem o trabalho em si e que até trabalhavam, mas que hoje, irmãos, há uma ausência muito grande, irmãos, em áreas específicas da nossa igreja. E isso, irmãos, demonstra uma certa desorganização, inclusive gerando uma demanda, irmãos, que apenas os oficiais da igreja
E me refiro a mim mesmo, me refiro ao presbítero, ao diácono e à diaconisa, nós não conseguiremos dar conta de toda a demanda que ainda existe. Existem as áreas para serem trabalhadas, existem as pessoas específicas para trabalharem nessas áreas, mas existe sim hoje uma grande ausência e ouso dizer, irmãos, inclusive existe um certo desleixo no que diz respeito à obra do nosso Senhor. No princípio não era assim, irmãos, quando nós iniciamos esse ministério, mas hoje, irmãos, isto tem se tornado cada dia muito mais claro. Às vezes, para um culto ter um andamento, se não sou eu fazendo a função de alguém que está ausente, se não é o presbítero fazendo a função de alguém que está ausente, se não é o diácono, a diaconisa, a obra ela não acontece. E às vezes acontece, irmãos, mas não é com qualidade, e isso se chama desorganização, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós somos limitados, nós não conseguiremos fazer a obra daqueles que estão em casa ou se ausentando dos seus afazeres na igreja. Por isso, irmãos, precisamos nos organizar, irmãos, porque de fato há limitação dentro da igreja do Senhor. Segundo, irmãos, a segunda lição que aprendemos é que mesmo sendo iguais no julgamento, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, devemos sim ser diferentes e o somos na autoridade. Somos diferentes nas responsabilidades, nos privilégios não, irmãos. Nos privilégios, eu e você iremos para o mesmo céu. Mas existe uma responsabilidade e uma autoridade maior sobre os oficiais da igreja. Terceiro, irmãos, o haver na ou existir na não é suficiente, é preciso atuar na. Não adianta, irmãos, né? Eu ser pastor e eu não atuar na minha função na igreja. Eu preciso atuar, irmãos. Para Cristo não vai ser considerado eu ser, mas sim eu o fazer. Mesma coisa o presbítero, mesma coisa os diáconos, cumprindo as suas funções específicas dentro da igreja, mediante a palavra do nosso Deus, e ainda assim você também que é membro da igreja, você que tem uma função na igreja, você que trabalha com a mídia da igreja, com o equipamento de som da igreja, você que trabalha com a dança na igreja, você que trabalha com o louvor da igreja, você que trabalha com o teatro na igreja. Existem funções a se cumprirem, irmãos, existem horários a se cumprirem, irmãos, existe um trabalho a se fazer, e eu ouso dizer, irmãos, que deve ser mais profissional do que qualquer trabalho que façamos neste mundo. E em quarto, irmãos, independente de qualquer função que o seja, todo o membro da igreja deve exercer as características mais necessárias. Estevão era diácono e ele saiu do meio do povo. Ele não era um apóstolo, mas havendo necessidade, irmãos, cheio do Espírito, buscando de Deus, irmãos, através dele, prodígios e sinais aconteceram também. E ele também pregou a palavra do nosso Deus. E em quinto lugar, irmãos, toda a igreja, ela padece, ela é perseguida quando toda a igreja se santifica. Que o Senhor então nos abençoe, irmãos. E na próxima semana, irmãos, querendo Deus, nós veremos então o que aconteceu a esse homem do povo chamado Estevão, o diácono Estevão. Ao contrário do que se esperava ou pensasse, ele foi o primeiro em algo que os apóstolos não o foram. Eu sei que você já sabe o que é. Estevão foi o primeiro, um homem que saiu do povo, o diácono. Ele foi o primeiro, irmãos, em algo que se esperava ali dos apóstolos, dos pastores, dos presbíteros, e estes não foram. Quem inaugurou foi o homem diácono, o membro da igreja primitiva, chamado Estevão. E eu peço em Cristo a Deus, irmãos, porque senão de nada valerá a pena. Eu peço em Cristo que uma palavra como esta traga reflexão ao meu coração, ao coração do presbítero da igreja, do diácono da igreja, da diaconisa da igreja, traga uma reflexão em cima das funções que nós temos a cumprir dentro da igreja e também, irmãos, traga reflexão a cada líder da igreja, de cada ministério da igreja, a cada liderado, a cada chamado da igreja, você possa refletir
que há funções a serem cumpridas dentro da igreja e que o seu lugar está vazio ali, não é? E precisa ser cumprido, e a sua ausência tem trazido uma desorganização para a igreja do Senhor Jesus. Traga também uma reflexão para todo membro da igreja, para todos nós, irmãos. Nós fomos chamados e escolhidos pelo nosso Deus, primeiro para sermos salvos, mas eu creio também, irmãos, se é que eu posso colocar em segundo lugar, mas eu creio também, mas para servirmos ao nosso Deus. E o servir, irmãos, é através da atuação, é através do agir. Precisamos fazer, precisamos nos desinstalar, irmãos. Precisamos, de fato, irmãos, render frutos para o nosso Deus. Precisamos produzir. A atuação precisa acontecer na nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Deus, de estudarmos mais uma porção da Tua Palavra e que em Cristo Jesus esta porção possa gerar em nós uma transformação que só o Teu Espírito Santo pode fazer, Pai. Precisamos muito, Deus, muito, 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 que esta palavra possa gerar frutos. Precisamos muito, Deus, que esta palavra venha despertar os Teus servos, que de forma muito clara, Deus, muito clara, Senhor, tem deixado, Deus, a quem as funções que o Senhor tem confiado a nós. Que possa, Deus, em Cristo Jesus, fazer com que a Tua igreja se erga e possa, de fato, Deus, agir, atuar mediante a Tua vontade, Senhor. Que possamos trabalhar, Deus, na Tua obra, assim como Tu o mereces. Eu clamo, então, como pastor desta igreja, que o Teu Espírito Santo, Deus, toque nos corações. Mude, Senhor, os entendimentos e traga, ó Deus, para essas responsabilidades, para as funções, aqueles que receberam o chamado de Ti. Em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.